Olá, eu sou Márcia, médium vidente sensitiva, clarividente, contadora de histórias, e continuamos a fazer nossas medições hoje, tá bom, gente? Conforme eu havia visto, e hoje eu venho falar sobre uma moça, sobre duas personalidades, aquela que fez a viagem, que eu tive a oportunidade de olhar um pouco, gente, a sua performance, e eu vi uma figura do lado dela. Ela tem o caminho de Nhançã e o coração de Iemanjá. Então ela veio a sofrer muito uma perda do seu filho. Pude ver a criança com uma blusa listrada ao lado dela, e essa pessoa hoje tornou-se uma pessoa, uma atriz muito positiva, uma atriz muito, uma grande personalidade a nível do seu trabalho, realmente, tá bom? E vejo futuro para ela, tá? Oxum, ela tem o poder das águas, que é Iemanjá, aqui, tá bom, gente? Iemanjá, conforme havia visto. Trabalhos, vai ter muito sucesso agora mental. O que aconteceu? Houve um desgaste que ela quase enlouqueceu com a perda do gêmeo, de um dos gêmeos, do qual veio sofrer um acidente fatal de atropelamento, e a criança não resistiu e veio a falecer. Ela viajou, foi para outros lugares, e lá ela produziu um mecanismo de defesa, autodefesa psíquica. Ela é um médium espiritual. Vejo futuro para ela com relação ao trabalho. Vai ter muito trabalho, tá? Muito trabalho. A Diná da novela Viagem vai ter muito trabalho. Agora o relacionamento dela ficou desgastado, ela quase enlouqueceu. Teve um problema sério psíquico com essa história toda. A dor era imensa, e para suportar a dor ela viaja, foge. Eu vejo ela fugindo de tudo aquilo ali. A dor vinha e ela suplantava a dor com a fuga, tá? Mas ela vai ter sucesso. Ela é médium, tem que ir para um lugar espiritual, um terreiro, praticar de caridade a nível de passes magnéticos, porque ela é médium, tá, gente? Ela é médium espiritual, então ela necessita nessa história ir para um terreiro para poder fazer a medição lá dos espíritos dela, para ela poder evoluir. E vejo agora para outra atriz, a que fez Maia, tá, gente? A que fez Maia vai ficar grávida de uma menina. Vejo o espírito do lado dela de uma menina, tá, gente? Positivamente ela vai ficar grávida. Vamos ver aqui. Ela teve um problema seríssimo, sim. Ela tem Isila de frente, uma entidade pombagira cigana, tá bom? Tem a influência de Iemanjá também, forte energia tá? Na vida dela, na casa dela. Agora ela vai ter um problema com a justiça, tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado, que você vai ter um problema com a justiça, que vai trazer algum tipo de perdas para você. Algum tipo de perdas nesse sentido. Você teve uma perda de saúde, porque na medula, praticamente uma perda de saúde, como um câncer, e que foi superado. E que agora você está fazendo essa caminhada a nível espiritual e mudou completamente, deu uma virada de 180 graus espiritual. Você conta com a espiritualidade, tem muita criança, muito erê em volta de você, e eu vejo uma menina e um futuro. Seu casamento tá bem, teve um problema sério também, desgaste emocional, mas você superou isso, e o futuro seu é ter mais um bebê, uma menina, tá bom? Boa sorte. E agora eu venho falar sobre a questão que eu pude ver hoje. Então é os signos de Gêmeos, hoje é os signos de Leão, de Áries, Leão e Sagitário. Para Áries, Leão e Sagitário, hoje nós temos uma virada espiritual. Você que é espiritualista, você está tendo uma força espiritual, você está mudando sua vida afetivamente. Vejo viagens, tá? Promoções, olha, vejo viagens, promoções a nível espiritual. Então, tudo de bom, uma virada incrível na vida desses signos, tá bom, gente? E venho falar aqui sobre a situação do Oz, da família Orbone, que eu pude ver, e que estão envolvidos a nível de parapsicologia. Então, a nível de parapsicologia, aquela família está totalmente envolvida,
E eu fui na casa deles anteriores, aonde a senhora, a mãe deles, que a senhora Orbone teve câncer. Então, quando eu subi na casa, existia uma entidade no corredor. Ali é uma energia de festa constante, né? As crianças tomaram posse daquilo ali. Entrei no quarto, mas há essa energia aqui. E essa energia que eu pude ver nos cantos da casa são energias residuais negativas. Há espíritos malignos terríveis naquela casa. A casa de campo, aonde o Jack levou a família dele para ver, aonde tinha movimentos parapsicológicos nos corredores. Quando eu entro no corredor, eu vejo uma mulher parada no corredor, toda de preto, e que é um vampiro espiritual. E este vampiro espiritual, sim, eu confirmo que sugou a vida e sugou e colocou câncer na senhora Orbone. O Osbone não tem muito tempo, tá? O Ozzy não tem muito tempo de vida, vai vir a fazer a passagem, está com problemas na sua vida locomotor, tá? A nível de que impossibilita ele de andar, e tem um problema de demência também, nesse sentido, a nível psíquico, a nível mental, devido à enorme quantidade, obviamente, de barbitúricos que ele veio a tomar e situações nesse sentido. Então, ali naquela casa, o Jack via fantasmas, o quarto dele é completamente diferente do pai. Caveira por todos os lados, morcego grudado nas paredes, e espiritualmente podemos ver espiritualmente que ele mostra ali, que é a situação espiritual que se encontra ali, ou seja, a situação espiritual que se encontra ali do Jack trouxe essa realidade. As portas dos armários se movimentavam e o quarto dele é totalmente diferente, é um quarto de índio, é um quarto Apache, com energias diferentes. Então você entra no quarto dele como se você entrasse em outro mundo. Ele vai ficar no lugar do pai, ele está fazendo agora medições espirituais em busca dos espíritos. A mãe também se curou do câncer, mas ela tem sempre que estar olhando, porque é uma coisa terrível naquela casa ali. Aquilo ali é karma, veio para cima deles a manifestação. Vejo que ele vai ter sucesso naquele novo programa, tá? O programa dele terá mais sucesso e ele vai trilhar o caminho dele com toda dificuldade, apesar porque o Ozzy, que é o grande coisa, ele é de Oxum, tá bom? Ele teve muitos problemas de drogas também, envolvimento com coisas assim nesse sentido, remédios, e que veio a trazer aquela experiência para ele um tanto negativa, tá bom, gente? Um tanto negativa aquela experiência que ele teve com os barbitúricos e com os remédios e com tudo mais. Então aquilo tudo trouxe a vida dele uma nova perspectiva e ele modificou a vida dele. Hoje, buscando a razão, não se revoltando e buscando a experiência de que aquilo ali não está certo e que há algum lugar ele deva procurar uma ajuda, ou seja, que o paranormal existe e que as pessoas têm que ir em busca dessa paranormalidade para saber o que é que aconteceu na casa, para saber o que é que estava acontecendo. E eu não posso deixar e vi realmente essa entidade. Eles saíram da casa, abandonaram a casa está repleta de karmas e de energias negativas mandado das pessoas para eles. E eles não limpam, não fazem nenhum tipo de defumação, não fazem nenhum tipo de encaminhamento, mas está com ele. O bicho acompanha eles e vai acompanhar eles pro resto da vida, porque é o preço. Ali se mexeu com muita magia negra, e aonde tem magia negra, satanismo, e aonde tem coisa pesada, fica no inconsciente, fica no espírito das pessoas, tá bom, gente? Nesse sentido. E eu venho falar também dessa moça, né? Que eu tive um contato em 2018, como se a coisa não desenrolasse, como se a coisa deveria parar em 2017, com a fatídico, aquela situação toda que se deveria. Em 2018, eu entro, não sabia que estava acontecendo isso, de nada, não tinha noção, porque tinha largado, estava fazendo minha faculdade lá no trilho do trem, e eu entrei e houve o fatídico assassinato daquela vereadora importante do Rio de Janeiro, que eu sou carioca, e me senti extremamente abalada, como todas as mulheres, porque, segundo consta, não há sem sombra de dúvidas, a sombra que nos cerca possui 4 patas, Clarice Piteco, ou seja, Piconelas, que é uma escritora.
Então nessa energia nós podemos entender que a mulher é selvagem. A energia da mulher predominante é a energia selvagem. Então quando a gente se vê nessa situação, a gente sabe que os espíritos que estão à nossa volta são espíritos rudimentares, são espíritos antigos. E eu vi essa moça e entrei na página de um único integrante, como entra em qualquer página, entrava em qualquer página, não sabia que é proibido, mas é proibido. Para mim é proibido, qualquer coisa nesse sentido, tá? Com a lei Rouanet, que eu estou sendo altamente perseguida nesse sentido. Então, o que eu fiz? Eu entrei na página do Renato, não conhecia o Renato Rocha, e publiquei. Não houve nenhum tipo de manifestação do Renato Rocha até então. Mas depois ele se manifestou, obviamente, porque ele está defendendo o dinheiro dele, né? Ele está defendendo a lei Rouanet, e nesse sentido eles são vorazes, Entrei e me consolidei com aquela situação da moça que foi alvejada e foi assassinada. E a Luciana, a moça em questão, disse sorrindo. Eu chorando ali, chorando completamente, nessa situação terrível, tá bom? Uma situação de dificuldade e ela simplesmente chorando ali. Então, nessa história toda, nós entendemos que eu nunca nem sei o que estava se relacionando, aí eu pude perceber que eu estava numa trama, envolvida naquela trama diabólica, e que aquela trama diabólica ali, o Renato não tem nada a ver, como está dando aqui no meu jogo, Renato não tem nada a ver com essa história, tá? E a Luciana, sim. Aí eu pude entender que ela é manipuladora, entidade pombagira, tá? Tem Iemanjá, tá de frente na casa dela, tá defendendo a casa dela, mas defendendo de que? O marido, e é oportunista, tá? O oportunismo dela para abrir portas. Então ali eles só tratam as pessoas de alto valor, você tem que ter alto cacife. Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva, clarividente, contadora de histórias, e não deixa de dar o seu like.